Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para todos nós, que nessa noite de segunda-feira o Senhor venha falar conosco, por intermédio da palavra dele, uma vez mais, aos nossos corações e às nossas vidas. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Projeto Pão da Vida, grupo de estudo da palavra, projeto Meu Deserto sobre restauração e projeto de aconselhamento individual. Se você quiser mais detalhes e informações, é só mandar um zap aqui embaixo, vai estar o WhatsApp para contato dos projetos. E eu te respondo com mais detalhes sobre cada um deles. A palavra de Deus, ela diz assim, Provérbios 15, no versículo de número 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos dos ímpios há muita perturbação. A palavra de Deus, ao longo da história, ela mostra o resultado da vida daquele que está na presença de Deus e traça um contraste com a vida daquele que não está na presença de Deus. Quando nós lemos o texto de Malaquias, capítulo 3, no versículo 18, diz que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que fica muito claro aqui é que há uma diferença. Então vereis outra vez a diferença. Existe uma diferença. Que às vezes nós pensamos que é vantajoso ser ímpio, é vantajoso desobedecer. Somos tentados a esse pensamento quando as coisas estão indo mal na nossa vida, quando as coisas não estão acontecendo, quer seja por desobediência, quer seja por uma colheita tardia, ruim, de algo que foi plantado lá atrás, escolhas erradas, ou até mesmo quer seja porque ainda não é o tempo de Deus para a nossa vida. E aí somos tentados a pensar que vale a pena de repente ser ímpio, que vale a pena ser um ímpio e desobedecer ao Senhor. Afinal de contas, quando olhamos quantos ao nosso redor, que as coisas parecem ir muito bem, parece que tudo acontece na vida deles, e já na nossa vida nada acontece, e já conosco nada muda, né? Só que é um engano. Essa visão, ela vem por conta da falta de fé. A falta de fé nos leva a essa percepção de que o ímpio está muito bem e eu estou aqui. Eu lembro de uma irmã que ela virou para mim lá na igreja e ela dizia assim, eu vou para uma outra igreja, então eu vou sair da igreja. Eu falei para ela, por que, minha irmã? Ela, essa igreja aqui é para quem tem a vida resolvida, para quem está muito bem já financeiramente, afetivamente. E eu quero resolver minha vida, eu vou para uma igreja que tenha mais poder para isso. Ou então, se não der certo, eu vou sair da igreja. Eu não sabia nem por onde começar. Eu vi tantas coisas erradas ali, eram tantos absurdos. A fé dela era nula, ela não tinha fé. Era uma mistura de murmuração, com incredulidade, com ansiedade, tudo junto. Uma bomba atômica de como desagradar ao Senhor. Realmente, nesse estado, em um lugar, você pode ir para qualquer lugar, não vai receber a bênção, em nenhum lugar. Devido ao tamanho do inconformismo ou da falta de entendimento. O texto aqui nosso, que eu li, o texto de Provérbios 15, 6, ele diz, na casa do justo há um grande tesouro. Há um grande tesouro. Agora, na casa do justo. Justo, eu sempre digo aqui, falei isso hoje de manhã, justo não é aquele que é bonzinho, que é muito bom, que é perfeitinho, que faz tudo certo, que é muito correto, muito íntegro, aquele que ele, não. Salvação não é ele, salvação não se trata de nós, se trata de Deus. Salvação não é um ato de cima para baixo, não é um ato de baixo para cima, eu estou fazendo de baixo para cima, não é um ato de baixo para cima. A salvação é um ato de cima para baixo. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Eu dou sempre o exemplo de Zaqueu. Até muito bonito aquele louvor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Lindo, né? Só não é lindo eu cantando. Mas ele subindo a árvore ali, né? E todo mundo, eu quero subir como Zaqueu, o mais alto que eu puder. Lembra quando fez um sucesso esse louvor? Mas é o contrário disso. Jesus não queria que Zaqueu subisse. Tanto é que quando ele viu Zaqueu subindo na árvore, ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. A salvação não é o esforço do homem para subir até Deus. A salvação é a dádiva divina para alcançar o homem. É de cima para baixo, não é de baixo para cima.
Por isso que Paulo diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, para que ninguém se glorie. Na casa desse justo, que é justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé, e como filho de Abraão que nós somos, filhos da fé, filhos da promessa, né? Nós somos justificados pela fé. Na casa daquele que é justificado pela fé, na casa daquele que crê, naquele que guarda a promessa, que tem fé no Senhor e nas palavras dele. Contrário da irmã que eu comentei. Contrário dela. Ela não tinha fé. Sem fé. Então, justo é aquele que tem fé. Na casa desse que tem fé, há um grande tesouro. Há um grande tesouro. E aqui é uma palavra que ela vai muito além. Ela vai muito além. Porque é claro que há uma certa relatividade sobre o que vem a ser tesouro para um, tesouro para o outro. O próprio Senhor Jesus, ele dá essa demonstração. Ele diz: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Não acumuleis tesouro na terra. Então, para muitos, o tesouro está na terra. O ímpio, o tesouro dele é nessa terra. Eu estava vendo um podcast, né? E o rapaz que tem podcast, o Igor, que era até do Flow Podcast, é o maior podcast do Brasil. Ele estava falando que ele chegou numa fase onde que ele ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e foi a fase onde ele ficou com a maior depressão. Porque ele tinha um dinheiro e ele viu que a busca da vida dele, que era ter dinheiro, era uma busca vazia, e ele ficou em depressão profunda. Porque o tesouro dele estava naquilo, e o coração dele se voltou para aquilo. Quando ele alcançou, ele viu que aquilo não tinha valor nenhum. Todo valor nenhum tinha. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção do mundo, a bênção das coisas materiais, elas acrescentam a dor. Elas acrescentam dor. Não estou dizendo aqui que é pecado ter dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Ter dinheiro não tem problema nenhum. O problema é quando você ama o dinheiro, quando você luta pelo dinheiro, você busca o dinheiro, você vive em prol do dinheiro. Então, esse é o grande problema. Então, há um grande tesouro na casa do justo. Na casa daquele que tem fé, há um grande tesouro. Se vocês viessem aqui em casa, eles iam falar assim: poxa, Alan, tu tá falando que tem um grande tesouro na tua casa bem simples, hein, varão? É um tesouro espiritual. É um tesouro que é o tesouro chamado paz. É o tesouro chamado alegria do Espírito Santo. É o tesouro chamado salvação em Cristo Jesus. É o tesouro chamado sentir a presença de Deus ouvindo louvor dentro da minha casa simples. Na casa do justo. Nas nossas casas há um grande tesouro. Mas nos frutos dos ímpios, a perturbação. A palavra ímpio, ela quer dizer incrédulo. Tá vendo como tudo está atrelado à fé? Então, ímpio é aquele que não crê em Deus. Por isso que a Bíblia tá apontando a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que crê e aquele que não crê em Deus. E a diferença que há nos frutos. Os ganhos dos ímpios são repletos, recheados de perturbação. E a perturbação que o texto fala, né? Mas nos frutos dos ímpios, a perturbação é a pior de todas elas, a perturbação da alma. Pois o homem que não crê em Deus, a sua alma estará em constante perturbação. Não há paz, não há sossego. Está vendo a diferença? Que privilégio, minha irmã, que você tem. Que privilégio, meu irmão, que você tem. Você conhece o Senhor, o príncipe da paz. Só que às vezes nós entramos numa situação de incredulidade, de desconfiança, de inquietação, de ansiedade. E aí você deixa de ser o justo. E aí o tesouro que havia some, é dissipado. Quando você abre o teu coração, permite com que a promessa ela seja um agente de multiplicação da sua fé, da sua perseverança, da sua disposição de buscar a Deus, dentro da tua casa há um tesouro inestimável. Deus hoje, Ele quer que você venha a entender isso. Ele quer que você tenha dentro do seu lar, na sua vida, no seu coração, esse tesouro. E isso fará toda a diferença na tua jornada. Toda a diferença quando você aprender
E quando nós aprendemos, né? Aprendemos que o Senhor é o suficiente e que as promessas dele para nós já nos basta. Paulo fala isso. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque o seu poder, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, a tua graça me basta. A graça basta. A graça, às vezes a gente fica igual Marta, né? Atarefados, querendo resolver, querendo fazer, querendo agir. E não escolhemos a melhor parte, não escolhemos o tesouro, não escolhemos a graça, não escolhemos crer, não escolhemos obedecer, não escolhemos. Eu vou aqui terminar dizendo uma coisa que eu falei já diversas vezes, já postei até em redes sociais. Quem busca a Deus pelo que Ele faz não conhece quem Ele é. Agora, quem busca a Deus por quem Ele é, experimenta aquilo que Ele faz. Busca a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Busca a Deus por Ele ser Deus, por Ele ser quem pode trazer paz ao seu coração, alento, fortalecimento, renovo. E as demais coisas Ele vai te dar. Aquilo que Ele faz, Ele fará. Inevitavelmente Ele fará. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa noite, segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.